Imagina acordar um dia e descobrir que o seu maior ídolo, o rosto do seu clube, o capitão, simplesmente atravessou a rua e assinou com o seu maior rival. Não foi uma transferência comum, não foi só futebol, foi política, dinheiro, poder e uma guerra que mudou o esporte para sempre. No ano 2000, Luís Figo saiu do Barcelona e foi para o Real Madrid, uma decisão que não chocou apenas a Espanha, mas o futebol mundial inteiro. Torcedores queimaram camisas, estádios viraram campos de ódio e o futebol nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Mas o que quase ninguém conta é que essa transferência não foi só sobre um jogador trocando de clube, ela abriu o caminho para os galácticos, transformou o mercado, mudou a relação entre clubes e torcedores e redefiniu o que significa rivalidade no futebol moderno. Então hoje vamos voltar ao dia em que o futebol mudou para sempre, o caso de Luís Figo, a transferência que transformou o futebol no que ele é hoje. E bom, rapaziada, vamos comentar um pouco sobre o caso de Luís Figo, né, que mudou o futebol pra sempre, né? Eu sei que muita gente já deve ter ouvido falar aí, né, o Figo trocou o Barça pelo Real Madrid, o Figo foi traidor, foi mercenário, só que tem muita gente que não sabe como isso aconteceu, o porquê que isso aconteceu e quais foram os impactos disso no futuro do futebol. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal porque tá dando um trabalho absurdo pra produzir esse tipo de conteúdo pra vocês, é muito trabalhoso, mas vocês merecem. Tá? Tamo junto e bora pro vídeo. Mas enfim, pra gente poder entender essa história, precisamos voltar lá pra 1995, que foi o ano em que o Figo assinou com o Barcelona. E naquela época, o Figo já tinha se envolvido em uma polêmica absurda envolvendo transferências. Então o caso entre Barça e Real Madrid não tinha sido o primeiro não, tá? O Figo já tinha um histórico de ser meio maluco das ideias. Isso porque naquela época, né, antes de chegar no Barcelona, o Figo tava se destacando bastante pelo esporte e pra muita gente já era uma das maiores promessa do futebol mundial. Levando isso em consideração, né, o futebol italiano, que naquela época era a liga mais forte do planeta, veio Juventus e Parma atrás do Figo, né, para tentar a contratação do português. E aí você pensa comigo, beleza, tá, o futebol italiano era um dos mais fortes naquela época, o Parma era uma grande equipe, a Juventus então, pô, nem se fala, né, sempre foi uma potência na Itália, o Figo vai aceitar uma das duas propostas, né, é o mais provável, é muito melhor do que você ficar no esporte. Só que aí o Figo, gente, repito, era meio maluco das ideias. O que o Figo decidiu fazer? Ele assinou os dois contratos, tá? Gente, eu não tô de sacanagem, tá? O Figo era uma criança ainda, tá? Já era um adolescente, mas já tinha ali, umas maluquices na cabeça, os empresários já eram meio maluco já, e o Figo decidiu assinar os dois contratos, tá? Tanto com a Juventus e tanto com o Parma também. Mano, vai entender, rapaziada. E o resultado disso foi que o Figo ficou sem a Juventus e sem o Parma e ainda recebeu uma punição de 2 anos sem poder assinar com nenhum clube do futebol italiano. E aí o Barça, vendo essa situação, né, porque o Figo já queria sair do Sporting para uma equipe maior, foi e ofereceu um valor de 2 milhões de euros pelo Figo, rapaziada. Exatamente. Depois daquela confusão inteira, o Barça conseguiu tirar o Figo do Sporting por 2 milhões de euros. Então assim, saiu praticamente de graça, né, pô, naquela altura, tinha sido o maior custo-benefício da história do clube. E aí beleza, o Figo chegou no Barcelona lá em 95 e não tinha chegado com status de estrela ou como um grande protagonista não, tá, rapaziada? O Figo chegou como uma grande promessa, um cara que poderia despontar no futuro, já era ali considerado um grande jogador, mas era um cara promissor, era muito jovem ainda. Só que aí com o tempo ele começou a se destacar no Barcelona, venceu 2 campeonatos espanhóis e uma Recopa Europeia, virou o capitão da equipe, o grande craque, a estrela, o protagonista e um ídolo máximo da torcida. Já lá temos aqui. A ver, quem meteu o último gol ayer? Não pare, Figo, Figo, não pare, Figo, Figo, não pare, Figo, Figo, não pare, Figo, Figo, não. Era basicamente o rosto da equipe, era muito carismático, ele brincava com os torcedores, ele provocava os rivais, incluindo o Real Madrid. E aí, pô, a gente sabe que quando tem um jogador desse porte, assim, dessas características na equipe, pô, normalmente a torcida costuma abraçar, né? Pô, o cara que provoca o rival, o cara que joga muito, pô, o cara que é o capitão, a grande estrela que decide jogos grandes, então era meio óbvio que ele cairia nos braços da torcida culé. E só um ponto muito curioso é que o grande amigo dele nessa época de Barcelona era justamente o Guardiola, que também jogava no Barça naquela época. Era o grande amigo dentro e fora de campo, tá? Os dois se amavam. Mas aí beleza, depois de vários anos e várias temporadas assim mágicas pelo Barcelona, ídolo da torcida,
amado e odiado, inclusive, pelos torcedores do Real Madrid, porque o Figo metia gol no Real Madrid direto, provocava o Real Madrid, zombava, zoava, e aí tava tudo bem. E aí, no meio disso tudo, a gente chegou na temporada de 2000, né, rapaziada? O ano de eleição no Real Madrid e que tinha um tal de Florentino Pérez, um velho meio maluco lá que eu acho que vocês sabem quem é, né, rapaziada? Exatamente, né? O Florentino Pérez, que já era sócio do Real Madrid, um dos maiores empresários da Espanha, decidiu se candidatar para a presidência do Real Madrid, mano, que naquela época o Real tinha acabado de vencer 2 Champions e era muito complicado trocar de presidente, tava tudo dando certo, mas o Florentino Pérez, ele é maluco, ele não queria saber de nada, ele foi para disputar de igual para igual. E aí chegando lá, cara, a ideia do Florentino Pérez era bem clara desde o início, tá? Ele já tinha falado que ele, beleza, ele concordava que o Real Madrid era o melhor time do mundo, tinha acabado de vencer 2 Champions, só que na cabeça dele o Real Madrid tava faltando algo, tava faltando ali estrelas, né, mídia e marketing no clube. Então ele chega e fala, beleza, com o dinheiro praticamente infinito que o Real Madrid tem, eu quero montar os famosos Galácticos. Então foi nessa ideia, foi com esse projeto que o Florentino Pérez conseguiu se eleger. Ele chegou e falou o seguinte, eu quero tirar os melhores do mundo do futebol italiano, eu quero tirar os melhores do mundo aqui no futebol espanhol, que naquela época era justamente o Figo, quero tirar ali o melhor jogador do campeonato inglês, alemão, francês, quero pegar todos os melhores do mundo e reunir numa equipe, né? Mas que dê sinergia, obviamente. Foi aí que uma das primeiras entrevistas dele, uma das mais marcantes, inclusive, ele falou que se ele fosse eleito, ele contrataria o Figo pro Real Madrid. Ele falou em alto e bom tom, se eu for eleito, Luís Figo será jogador do Real Madrid. E, mano, vocês estão entendendo a gravidade disso, rapaziada? É tipo Messi no auge pelo Barcelona ir pro Real Madrid, ou tipo Cristiano Ronaldo sair do Real Madrid pro Barcelona. É como se o Florentino Pérez, há algumas temporadas atrás, olhasse e falasse, ah, é o seguinte, Messi vai ser jogador do Real Madrid. É bizarro, gente, o Figo era o melhor jogador do mundo naquela época. Pouco tempo depois, naquela mesma temporada, naquele mesmo ano, em 2000, o Figo ganharia a bola de ouro, gente. Não tinha ninguém mais impactante do que o Figo no mundo. Eu acho que o exemplo perfeito é justamente esse, tá? Como se o Messi, depois de ganhar uma bola de ouro pelo Barcelona e ser o maior da história, ir pro Real Madrid. É basicamente isso. Mas, obviamente, quando o Florentino Pérez soltou essa aspas, todo mundo começou a zoar, a zombar, levar na brincadeira e falar, pô, mano, é impossível, é impossível. Até porque o Figo tinha uma multa de 60 milhões de euros, que naquela altura, rapaziada, ninguém nunca tinha pago nada perto disso, tá? Seria a maior transferência da história. Hoje, 60 milhões de euros, qualquer bagre vale isso, mas naquela época, 60 milhões de euros era pra ser a maior transferência da história do futebol. Porém, essa história não acabou aí, tá? Porque o Figo, naquela altura do campeonato, rapaziada, já tava se sentindo um pouco desvalorizado no Barça, porque já tinha um ano mais ou menos que ele tava tentando renovar o seu contrato e ajustar o salário. Isso porque o Figo, mesmo sendo o melhor jogador do planeta e o principal rosto do Barcelona, ele tinha um dos menores salários da equipe. Isso porque o Figo não tinha renovado o seu contrato, né? Porque assim que ele chegou no Barça, ele era apenas uma jovem promessa e tinha um contrato ali pequeno, né? Mediano, e não tinha renovado ainda. Então o Figo falou, pô, gente, é o seguinte, tem cara que tá no banco de reservas que recebe mais que eu, pô. Eu sou um dos melhores do mundo hoje, sou o principal rosto do Barcelona e tenho um contrato medíocre. Então ele insistiu, pediu muito pra diretoria do Barça poder renovar e o empresário obviamente aproveitou aí essas especulações e essa entrevista polêmica do Florentino Pérez pra falar e pra dar uma espécie de chantageada. Ele falou o seguinte, ó, o Florentino Pérez falou que vai querer contratar o Figo. Ou vocês ajustam o contrato ou a gente pula o muro. E foi basicamente isso, irmão. O empresário já deu papo logo de cara. Ou vocês aumentam o nosso salário, renovam o contrato, ou a gente vai meter o pé pro Real Madrid. E o presidente do Barcelona, né, pô, de forma burra, né, rapaziada, ao invés de, pô, de renovar ou de conversar, de tentar tratar de uma forma tranquila, ele fala o seguinte, não, eu não vou renovar porque o contrato do Figo já é alto e o Florentino Pérez não tem coragem de pagar isso tudo no Figo. Pra piorar a situação, ele falou, né, que nem Deus tira o Figo do Barcelona. Sim, ele conseguiu soltar essa aspas, porque ele teve a coragem de falar isso. E pra completar, né, pra piorar a situação dele, do Barcelona, ele completou com a seguinte frase, né, se um dia alguém pagar 60 milhões no Figo, eu mesmo pago a passagem de vocês pra vocês irem embora de tapete vermelho. Gente, o cara tava literalmente zombando e duvidando da capacidade daquele velho maluco chamado Florentino Pérez. E depois dessa entrevista, o Florentino Pérez chamou o Figo pra conversar, tá? Sim, chamou o Figo pra conversar e falou, Figo, é o seguinte, a gente vai te oferecer aqui
4 vezes mais do que você recebe no Barcelona. A camisa 10, você vai ser o grande rosto, capa de todas as revistas, o grande, o grande craque, estrela do Real Madrid. E no futuro a gente vai trazer Zidane, Ronaldo, Beckham. Pô, a gente vai trazer quem você quiser, tá? A gente tem um projeto de montar os Galácticos aqui e você vai ser o principal rosto desse projeto. Gente, como que recusa isso? Me fala. Só que o mais inacreditável é que o Figo não aceitou de início, tá, gente? O Figo realmente amava o Barcelona e tava relutando pra continuar no clube catalão. E aí, sabendo desse encontro, né, o presidente do Barcelona chamou o Figo pra mais uma conversa. Gente, presta atenção, tá? Pô, não perde o raciocínio, não. Não perde o fio da meada, não, tá? Porque é muita confusão. É encontro ali, é reunião ali, é entrevista ali, é fala polêmica ali. Gente, foi uma confusão ali sem tamanho. E aí, beleza. Sabendo dessa proposta do Real Madrid pro Figo, né, o presidente do Barcelona chamou o Figo pra conversar e meio que obrigou o Figo a dar uma entrevista ao jornal catalão da Espanha, afirmando que ele nunca jogaria no Real Madrid, e foi justamente isso que o Figo fez. Então o Figo foi lá, tirou uma foto com a camisa do Barcelona e falou o seguinte, né: independente do que aconteça, eu nunca vou sair do Barcelona pra jogar no Real Madrid. E aí, mais uma vez, o Florentino Pérez, vendo que o Figo falou isso, falou: não, Figo, aí você tá errado, meu garoto. Chamou pra mais uma... Gente, presta atenção. Chamou pra mais uma reunião e pediu pro Figo desmentir essa frase dele. Então o Figo foi lá e deu uma entrevista pro jornal Marca da Espanha falando: se Florentino Pérez foi eleito, quem sabe essa transferência não aconteça. Então, vocês estão entendendo o tanto de reviravolta que teve, rapaziada? Foi uma loucura. Toda semana era uma frase diferente, toda semana era uma entrevista diferente. O Figo tava completamente perdido. E aí naquela época tava tendo a Eurocopa, né? Começou a Eurocopa, Portugal caiu na semifinal pra França do Zidane, mas o Figo jogou uma barbaridade naquela edição. E aí foi mais um incentivo, mais um motivo pro Figo e pro seu empresário ir no Barcelona, ir pro presidente e falar: é o seguinte, a gente quer ficar, tá? Recebemos uma proposta assim absurda do Real Madrid, mas a gente ama o Barça, a gente quer ficar. Olha o que o meu jogador acabou de jogar na Eurocopa, então a gente quer ficar. O que você pode fazer pela gente aí? O presidente do Barça olha e fala: vai jogar o seu futebol, contrato você já tem. Irmão, na hora que o presidente falou isso, rapaziada, o Figo saiu imediatamente e foi se encontrar com o Florentino Pérez, assinando o contrato. O Real Madrid pagou 60 milhões de euros pelo Figo, rapaziada. Vocês têm noção do que é isso? 60 milhões de euros, que naquela época foi a transferência mais cara da história do futebol. Yo, Luis, te quiero dar, en nombre del Real Madrid Club de Fútbol, la bienvenida a este club. Como todos los que estamos en este momento en la Junta Directiva, te apreciamos. Muchas gracias, Luis. O Figo passou a receber 4 vezes mais do que ele recebia no Barcelona. Camisa 10, o grande protagonismo, e passou a ser muito valorizado. No dia 24 de julho aconteceu a maior transferência que o futebol já viu, gente. 60 milhões de euros, 6 anos de contrato, camisa 10, o estrelato, tudo que o Figo gostaria de receber, o Real Madrid deu pra ele. E meu amigo, a torcida do Barcelona começou a matar o presidente, começou a cair em cima dele. Tempos depois ele foi expulso do cargo de presidente do Barcelona, e até hoje muita gente considera ele como um dos piores presidentes e diretores e tudo que já passou pelo Barcelona. Pô, ele é literalmente odiado, pô, é a famosa persona non grata dentro do Barcelona. Enquanto isso, o Figo também estava sendo muito criticado, muito xingado, muito odiado do lado do Barcelona. E aí, 3 meses depois do Figo ser anunciado no Real Madrid, tivemos o primeiro El Clássico, né? Que não foi um Barça contra Real Madrid, foi um Barça contra Figo. O Figo foi recebido com muito xingamento, cartazes, camisa dele sendo queimada, até a mãe dele foi ofendida, a mulher dele foi ofendida, ele foi agredido, tacaram garrafa de vidro. Pô, a polícia teve que fazer uma escolta assim jamais vista antes para poder tentar proteger a integridade física do Luis Figo. Isso fora de campo, tá? Porque dentro de campo, rapaziada, o Figo foi hostilizado 90 minutos, gente. Cada vez que o Figo ia cobrar um escanteio, né, já que ele era o batedor oficial de escanteio do Real Madrid, era garrafa de vidro jogava pra cima dele, era
comida, era bebida, era nota de dinheiro falsa com a cara dele escrito mercenário, era cartazes chamando ele de traidor. Gente, foi uma loucura por completo. Naquele jogo, pra piorar a situação do Figo, o Barça venceu por 2-0 com uma atuação assim completamente apagada do português. Só que aí mesmo depois disso tudo acontecer, rapaziada, o Figo ele foi eleito bola de ouro daquela temporada, tá? Com 50 jogos, 14 gols e 27 assistências, tá? E pra piorar a situação, é que essa bola de ouro, né, tinha sido contabilizada, foi por metade da temporada que ele fez no Barcelona e metade no Real Madrid. Então meio que o Barça também ajudou ele a ganhar essa bola de ouro, isso que deixou a torcida mais puta da vida. E depois o Figo basicamente ganhou tudo pelo Real Madrid, né? Copa do Rei, Champions, La Liga, Supercopa, tudo que tinha pra vencer, o Figo venceu. E durante os próximos anos, né, rapaziada, por incrível que pareça, ou por alguma coincidência, todos os El Clássicos que tinha, o Figo nunca tava disponível. No primeiro turno, o Figo tava lesionado. No segundo, problemas pessoais. E aí depois tava suspenso. E aí na Copa do Rei, ele era poupado. E passou, assim, 2 anos sem ter outro confronto entre Figo e Barcelona. Até que 2 anos depois tivemos outro confronto que terminou 0-0, mas pra muita gente foi até pior do que o primeiro, porque naquela altura o Ronaldo Fenômeno já tinha chegado no Real Madrid, que era outro jogador que já tinha passagem pelo Barcelona. Obviamente que, pô, nada comparado ao Figo, né, que era um ídolo e que foi direto, né, pô, do do Barça pro Real Madrid, mas assim, o Ronaldo Fenômeno também foi muito hostilizado, né, porque ele passou pelo Barcelona, foi pra Inter e depois foi pro Real Madrid, e aí juntou ali o útil ao agradável, juntou as duas coisas. Também, pô, o Barça que já tava numa crise absurda, o Real Madrid tava ganhando tudo, o Figo tinha acabado de ganhar a bola de ouro, era o melhor jogador do mundo. Irmão, foi um jogo muito complexo, muito complicado, tanto que o próprio Roberto Carlos, né, o brasileiro, lateral histórico, né, que jogou junto com o Figo no Real Madrid naquela época, disse que foi a única partida da carreira dele em que ele queria que não tivesse acontecido, né, porque ele tava torcendo pra ter alguma briga, alguma confusão, pra ter uma chuva assim impressionante pro jogo não ocorrer, porque o clima tava tão hostil que parecia que ia cair uma bomba dentro do Camp Nou a qualquer momento. Meu amigo, foram 90 minutos tacando coisa, tacando garrafa, comida e, mano, cadeira pra cima do Figo. Até o Puyol do Barcelona teve que pedir pra própria torcida parar de jogar e não adiantou nada, né, rapaziada? Foram 90 minutos até que o Figo teve que ser substituído no final do jogo, porque não aguentava mais. Mas enfim, né, rapaziada, depois isso aí acabou em 2005, quando o Figo se transferiu para a Inter de Milão e depois, consequentemente, se aposentou em 2009. Mas, gente, que loucura, que história de maluco. É porque, pô, tem gente que acha que, é só uma transferência. Pô, os times acham que os jogadores têm amor ao time, mas não tem nada a ver com isso, rapaziada. Isso foi muito além de uma troca comum, cara. Pô, isso envolveu dinheiro, política, ego. Mano, foi uma loucura o que aconteceu aqui. E outra, o Florentino Pérez tem uma coragem absurda, hein, rapaziada? Que homem maluco. Mas, enfim, qual é a sua opinião sobre esse caso de Figo, né, cara? De saindo do Barcelona pra ir pro Real Madrid, vocês acham que de fato ele foi mercenário, foi traidor ou não? Qual é a sua opinião? Bota aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, um beijo, até a próxima e falou!